Jonatas viveu por volta dos anos 1000 a.C. Ele era príncipe de Israel, precisamente o filho mais velho de Saul, o primeiro rei israelita. Jonatas era o herdeiro do trono e futuro rei da nação recém-formada. Sua mãe se chamava Ainoã. Ele tinha 3 irmãos e 2 irmãs. Além destes, ele também teve outros irmãos, filhos de uma concubina de seu pai. Jonatas também teve um filho chamado Mefibosete. O significado do nome de Jonatas é Javé deu, ou presente de Deus. Ele era da tribo de Benjamim, uma tribo conhecida por seus heróis e guerreiros. No início de sua vida foi uma época difícil e Israel estava sujeito aos filisteus e a outras potências estrangeiras. Saul foi coroado primeiro rei de Israel e sob seu governo, Israel se tornou uma potência local na região. Era o início dos anos dourados para Israel. Como príncipe, Jonatas provavelmente tinha uma educação superior do que a maioria das pessoas. Ele era hábil na guerra e vivia na corte real. Tinha grandes habilidades de liderança e todas as pessoas o admiravam. Como seu pai, ele era um homem de grande força e rapidez e se destacou em tiro com arco e funda, uma espécie de estilingue da época. Jonatas era um assessor próximo de seu pai nas batalhas. No segundo ano do reinado de Saul, ele esteve à frente dos exércitos em função da lealdade que inspirava nas tropas. Embora não fosse ele o comandante do exército, e sim Abner, primo do rei. O jovem príncipe aparece pela primeira vez na narrativa bíblica como vencedor de Geba, uma fortaleza filisteia, onde ele atacou uma guarnição. No capítulo seguinte, ele realiza um ataque levando apenas seu pajente e armas, e sem que seu pai soubesse, foi até a guarnição dos filisteus e matou cerca de 20 homens. Na ocasião deste ataque, os israelitas venceram os filisteus depois do pontapé inicial dado por Jonatas com coragem e sua grande fé em Deus. No entanto, ele come mel sem saber que seu pai havia dito: "Maldito o homem que comer antes do anoitecer." Quando ele descobre o juramento de seu pai, Jonatas discorda da sabedoria de seu pai, pois ele havia exigido que os soldados perseguissem o inimigo, embora estivessem fracos pelo jejum. Saul decide matar Jonatas por quebrar a proibição, mas cede quando os soldados protestam. A história de Davi e Jonatas é apresentada no capítulo 18, onde diz que Jonatas se tornou um em espírito com Davi e o amou como a si mesmo. Quando Davi tornou-se membro da casa de Saul e obteve muitas vitórias contra os filisteus, ele e Jonatas tornaram-se amigos íntimos. Depois que Saul se voltou com ciúmes contra Davi, Jonatas tentou reconciliá-los, mas teve apenas um breve sucesso. Saul tentou obter a ajuda de Jonatas para matar Davi, mas Jonatas permaneceu amigo de Davi e o advertiu da ira de Saul para que Davi se escondesse. Quando os dois se encontraram pela última vez no deserto de Zif, planejaram que Davi seria o próximo rei de Israel e Jonatas seu ministro. Mas logo depois, Saul, Jonatas e os irmãos de Jonatas foram mortos em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Despojados e expostos pelos filisteus, os corpos foram resgatados por homens de Jabes Gileade e enterrados em Jabes. Anos mais tarde, Davi reenterrou os restos mortais no túmulo da família na terra de Benjamim. Davi lamentou a morte de Saul e Jonatas em um comovente poema. Jonatas teria sido um grande rei de Israel, mas sua trajetória ao trono foi interrompida pelo pecado de seu pai Saul, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus tomou o reino de suas mãos e o entregou a Davi, cujo coração era segundo o coração de Deus. Mesmo sem assumir o reino na sucessão de seu pai, Jonatas foi um homem de grandes virtudes
e toda a sua história pessoal demonstra isso. Jonatas deixou um filho, Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando ele morreu. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonatas e lhe atribuiu a herança de Saul, bem como um lugar na corte real.